A participação dessa vez é da Fátima Cassiano. Ela disse: disseram que você poderia me responder sobre a doença que acontece com minha mãezinha. Alzheimer, muitos anos numa cama sem vida. Seria mesmo karma? O que eu posso fazer? O assunto é muito delicado. Eu não sei quem é que lhe disse que eu poderia responder isso, mas assim, eu acato com carinho e profundo respeito a sua pergunta, porque eu mesmo, no âmbito da minha família, já vi familiares cuidar por mais de 10 anos de afetos seus, com Alzheimer, isso e aquilo. E quando a gente, nessa vida, começou a lidar com as revelações advindas da revelação espiritual codificada por Kardec, e mesmo olhando, pesquisando outras mais antigas, tipo a dos jainistas, tipo a do próprio Orfeu, e outras, a gente sempre verifica a relação de causa e efeito entre essas questões, e efeito sem causa não há. Então, no modo espírita de ver as coisas, se alguém está doente é porque houve uma causa, e essa causa os espíritas, muito rápida e superficialmente, costumam chamar de karma. Não, isso aí é karma, isso é karma. Mas não é assim. Um cavalo quebra uma perna, isso não é karma. Cavalo não tem karma. Cachorrinho quebra a perna, é atropelado, isso não é karma. Há uma série de coisas na natureza dos nossos irmãozinhos irracionais que sofrem. A própria natureza é tremendamente violenta. Um jacaré morde a perna de um cavalo, o cavalo fica sem perna. Isso não é karma. É porque a natureza já criou jacaré predador para morder tudo que está na frente dele. E isso aqui é um Deus perfeito que teria criado a natureza desse jeito. Olha, se isso é um Deus perfeito, estamos mal aqui no sentido do que consideramos como sendo perfeição. Por que que na natureza tudo que a espécie nasce já para ferrar com outra? E eu não sei se você sabe, mas nós humanos somos comedores de cadáveres. Só que os cadáveres que nós comemos, a gente faz 1001 molhos, a gente cuida disso, daquilo, fica até chique, né? Mas a gente toma o absurdo como normal, se acostuma com isso e esquece de perceber o lado mais profundo das coisas, né? E até aqui eu apenas caminhei com esses exemplos no sentido de tentar mostrar que nem toda dor, nem todo efeito necessariamente corresponde a uma causa no sentido de karma. Existem dores provocadas pelos desencontros entre as espécies, os acidentes ocorrem. Então nem tudo é karma. Qual é a questão? A questão é que as mitologias dizem que o Criador, não é Deus, o Criador disso tudo, planejou, mas não teve tempo de finalizar a sua obra e simplesmente caiu na obra. E ao cair na obra, a obra continuou a girar de acordo com o que ele tinha organizado, prematuramente, mas como ele não finalizou, as coisas vão ter que se acabar devido ao peso da entropia, da podridão. Então, tudo que nasce, que surge para a vida no âmbito dessa obra, já nasce com o germe da sua própria morte, porque, devido ao defeito da criação, o defeito do ser que gerou isso, e ele mesmo caiu, e ele mesmo apodreceu, e dele é que surgiu o código de vida que edifica todo tipo de vida que existe no âmbito interno da criação. Então, qualquer tipo de vida que é que surge, surge já para morrer um dia, e nisso está o defeito da criação, porque todo mundo tem que morrer. Ah, a gente vai morrer porque a gente é pecador e tem karma. Não, nós morremos porque os nossos espíritos estão fazendo um favor divino a esse ser e a outros que criaram algo que não devia e caíram, e essa coisa está existindo aqui de modo a corrigir o DNA dele para que no futuro haja uma possibilidade de redimensionamento, mas pouco importa. O fato é que nós, humanos, morremos, como os cavalos, cachorrinhos, os cavalos, os cachorrinhos, vaca, o que for, morre,
por 1001 motivos, não é só karma. Então, nós, humanos, e eu pude verificar isso em várias instâncias, de alguns exemplos que penosamente eu mesmo pude acompanhar, as pessoas que ali estavam sofrendo eram pessoas maravilhosas, espíritos lúcidos, limpos, não tinham karma. Estavam sofrendo porque é um defeito da criação. Nós morremos apodrecendo em cima de uma cama com as doenças que o Criador tem e que nós, suas criaturas ferramenta, como as mitologias lá atrás falam, inoculamos em nós mesmos essas doenças para um dia, em nos incomodando com isso, criarmos a cura e modificar o nosso padrão de DNA e devolver o DNA corrigido para ele poder, entre aspas, recomeçar. Então, nós sofremos porque os nossos espíritos estão fazendo um favor divino a esse tipo de criação, a esse tipo de criador, só que é muito duro saber disso. Por isso que Jesus disse que ao descobrir a verdade, a gente iria ficar estupefato, como ele próprio também teve a sua cota de estupefação, porque em vida o seu romantismo dizia, não, o pai é maravilhoso, é isso, aquilo, e ele próprio foi percebendo que aquele pai maravilhoso descreveu nas escrituras judaicas que ele ia mandar um Messias, e esse Messias era ele, Jesus, e o Messias teria que usar os superpoderes para criar um super exército de judeus, dominar os romanos, dominar a terra, e dominar aqui era passar a fio de espada, como Javé mandou Moisés fazer lá no deserto, matando um monte de povos nômades, porque ele queria uma certa experiência no deserto. Não vale a pena a gente aprofundar isso aqui. Mas, assim, quando a gente percebe essas coisas e diz, putz, será que isso é verdade? Quando a gente, em tese, começa a admitir que parece que é, mas que ser estranho, esse Javé, esse Criador, é estranho aos nossos olhos. Mas, assim, nós, os humanos, é que somos os seres estranhos frente a tudo que existe. Nós agimos de modo diferente. Nós podemos, diante do fato de que alguém está apodrecendo numa cama e Deus não faz nada para ajudar aquilo, nem Jesus faz, nem Javé faz, nem ninguém faz. Se não for um filho, uma esposa, um vizinho, cuidando, dignificando aquela morte ali, penosamente, mas diariamente você está ali ao lado, com carinho, com amor, com ternura. Nós é que dignificamos. A pessoa morre, a gente segurando na mão. E ainda somos chamados de pecadores, filhos do demônio, isso e aquilo outro. É um condicionamento em cima da criatura humana, é terrível. Então, respondendo a sua pergunta, o fato de nós sofrermos certas dores, sim, tem a ver com coisas que fizemos no passado. Isso é karma. Nós semeamos livremente e colhemos meio que obrigado a algumas coisas. Ponto. Porém, muito do que nós sofremos não é karma. É resultado, desculpa, é o efeito do fato de estarmos existindo no âmbito interno de uma obra altamente problemática. E que o sofrimento que nós humanos, às vezes, somos obrigados a sofrer, tem a ver com a incapacidade que esse Criador teve ao gerar a vida, mas não soube finalizá-la. E por isso que a vida termina assim, para tudo que é orgânico. Essa resposta é dura? É. Mas o yoga, diversas disciplinas que nós humanos inventamos, nos permitem nos libertar disso. Ou diminuir o peso dessas. Não, mas eu tenho fé, eu acredito que é Deus que cuida de tudo. Então acredite, continue. Não, eu tenho fé, eu acredito que meu familiar tem um karma. Acredite. O ter certeza aqui em alguma coisa não minora em nada a nossa dor. O ter certeza aqui em alguma coisa não é atitude prudente. A atitude prudente é a gente aplicar o perspectivismo em torno de cada questão da vida humana. E o que é o perspectivismo? É a gente olhar cada situação de diversos ângulos possíveis. Mas tem gente que não suporta, que prefere acreditar que aquilo é a vontade de Deus. Ah, Deus levou
Deus estava precisando do meu familiar no céu. São coisas que nós humanos dizemos para nós mesmos e vamos continuar dizendo, porque tem muita gente na Terra que não consegue não pensar dessa forma. Pensar dessa forma dá um conforto. E ninguém tem o direito de sair puxando o chão da crença das pessoas. Por isso que os livros que eu produzo, as palestras que eu produzo, eu escondo tudo dentro de um instituto. Só vai lá estudar isso quem quer. Você não encontra em livraria, porque eu não me acho no direito de ferir suscetibilidade além da conta de ninguém. Né? Mas, se a pergunta foi feita, eu estou dando a resposta que eu posso. Na medida em que eu observo, nem todo sofrimento é kármico. Boa parte do que a gente chama de karma, na verdade, é favor divino que a gente está fazendo a um Criador caído.